Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre vestimentas e agora eu gostaria de responder alguns questionamentos que algumas pessoas falam sobre o assunto, né? É muito comum isso na internet, essa questão de biquíni, de usar roupa de praia ou não. Eu estou numa praia e queria falar desse assunto aqui na praia, né? Então, uma das questões, um dos argumentos que as pessoas colocam para tentar defender o uso de biquíni, a exposição do corpo, o uso de sunga, é a questão do contexto. Poxa, mas eu estou na praia, eu estou num lugar onde as pessoas estão com essas roupas. E muitas vezes, já vi pessoas colocando, eles geralmente vão para o outro extremo, né? Quando a gente fala que isso não convém a pessoas, a uma sociedade sadia, algumas pessoas tentam argumentar o seguinte: ah, mas eu tenho que usar burca na praia? Ou então eu já vi pessoas postando fotos de pessoas nadando de terno e gravata, né? Então esse é um argumento falacioso que muitas vezes as pessoas usam sem perceber, porque elas vão para um outro extremo. O fato de você criticar o uso de sunga ou de biquíni na praia, em local público, né? Porque pode existir um local privado onde isso é possível, para você tomar um sol, por exemplo. Mas eu estou falando em locais públicos, de piscina, praia. E argumentei no vídeo passado porque isso não é saudável. E é contraditório a você defender a fidelidade, né? Defender a fidelidade e usar roupas que atraem olhares são contraditórios, são coisas contraditórias. Então, o contexto, as pessoas geralmente usam esse argumento. Aqui é um contexto em que isso é possível. Mas esse é um argumento falho, por quê? Porque não vai na raiz do problema. A raiz do problema é você pensar se isso é saudável ou não. Se você acha que isso é saudável, o argumento do contexto não influencia em nada. Porque se você pensar em outras formas, por exemplo, talvez você não defenda que é saudável para uma pessoa ficar nua, totalmente nua num local, mesmo que seja numa praia de nudismo. Mas aí alguém poderia argumentar, mas lá é o contexto para isso acontecer. Mas se você acha que isso não convém, então não importa o contexto. Não importa o contexto, a questão é se você defende se isso é saudável ou não. Esse é o ponto. Se você defende que isso não é saudável, não existe um contexto apropriado para fazer algo que não é saudável. Não existe um contexto apropriado para fazer algo que não é saudável, por mais que várias pessoas estejam fazendo. O exemplo disso é uma praia de nudismo, né? Não convém as pessoas ficarem tendo acesso, nesse nível principalmente, ao corpo de outras pessoas, pelo que eu argumentei no vídeo passado. Isso não é saudável, isso é um trampolim para a traição. Os estudos mostram isso que eu mostrei no vídeo passado. Então esse argumento do contexto não justifica, porque a questão é pensar antes disso, se isso convém ou não, se isso é lícito ou não. Porque o contexto, se todo mundo está fazendo, isso não torna aquilo correto. Isso só mostra que existem mais pessoas, ou a maioria, fazendo aquilo que não convém. Então esse argumento é um argumento falho, o argumento do contexto é um argumento falho. E aí eu vou para esse outro extremo, porque a maioria das pessoas geralmente não sentem a vontade em ficar nu, literalmente, em algum lugar. Mas o argumento do contexto é exatamente para mostrar isso. Por mais que você ache que isso não convém, se você não ficaria nu, mesmo numa praia de nudismo, porque lá é o contexto apropriado para isso. Mas isso não convém, então o contexto não acrescenta muita coisa no debate, é um argumento falho. Bom, o que você acha disso? Quero ouvir sua opinião aqui. Um abraço.